Oi, tudo bom? Meu nome é Jaqueline, sou terapeuta holística, taróloga, trabalho com oráculos, com reiki, sou mestre reikiana e atualmente trabalho com biomagnetismo médico, que é uma coisa maravilhosa. E hoje a proposta do vídeo é falar de manifestar. A gente vê aí muitas pessoas, né, falando sobre a lei da atração, né, e como a vida delas mudaram depois que elas entenderam. Mas é um processo, né? A gente só tenta mudar, ou quer mudar, ou coloca ação para mudar quando algo não está bom. Então, geralmente as pessoas estão numa situação difícil, às vezes complicada e muitas vezes sem saber para onde vai, né? É um momento que a gente está tão conturbado, né? E chegam muitas informações, muitas coisas acontecem, né? Geralmente a gente tem que ir, vamos dizer assim, no fundo do poço para ter força para subir. Porque enquanto a gente está vivendo uma situação alegre, né, confortável, está tudo dando certo, a gente não pensa em mudanças, né? E muitas vezes as mudanças vêm sem a gente querer também. Vem para poder nos movimentar, né? Porque nós estamos numa energia dentro desse planeta que é de constância mudança, né? A gente vê pela natureza, quando vem a chuva, e como se forma rios, né? E alguns lugares enchem, porque provavelmente um tempo atrás ele ali era um fluxo da água, né? Ou então as construções fazem com que a água fique retida por um tempo e daqui a pouco ela se dissolve, né? Ela vai para a terra, onde tem terra, e vai seguindo o fluxo. E assim é a nossa vida, né? Às vezes a gente leva uma chuvarada dentro da nossa vida que a gente fica ali parado, né? Nós somos a água retida naquele momento ali. Mas com o discernimento, né, a procura da mudança, das realizações, de tudo que a gente precisa modificar em nós, primeiramente, nosso pensamento, né? O que eu quero e como eu vou fazer isso. Porque não basta só querer. O que eu entendo e o que eu estou vivendo de manifestar, né, de criar e co-criar, a minha realidade é que eu estou num momento que eu não quero mais estar. Então, esse é o princípio. Então, para se manifestar, primeiro a gente precisa saber o que a gente quer, para onde eu quero ir. Eu quero ser uma terapeuta? Sim, eu quero ser uma terapeuta. E é onde eu posso agregar coisas na vida de outras pessoas. Quer dizer, colocar a minha intenção e a minha sabedoria em prol de auxiliar pessoas e de ter ganhos financeiros, né? Porque uma coisa nada sem a outra. Você precisa de um trabalho porque você precisa de um ganho financeiro, né? Porque a gente vive numa matrix que a realidade é o dinheiro. O dinheiro movimenta praticamente tudo. Se você não tem um ganho razoável para você poder fazer o que você quer e ter uma vida confortável, as outras coisas ficam, parece que paradas, né? Estagnadas por algum motivo. Então se busca muito a prosperidade, a abundância, e a prosperidade e a abundância não é só financeiro, né? A gente precisa ter discernimento que é o nosso bem-estar físico, é o nosso bem-estar mental, é o nosso bem-estar moral, que quase ninguém fala, né? E espiritual. Porque se você quer manifestar coisas boas, mas você briga o tempo todo, você reclama o tempo todo, você ignora as leis do universo que existem, né? Você recebe intuições e você não aceita muitas vezes. Não é isso. Eu acho que não é isso. Nós temos muito achismo, né? Esse negócio de achar que não é.
Em outro vídeo eu já expliquei o que eu entendo de intuição. A intuição para mim é aquela primeira informação, que ela vem para você, e você assimila ou não. Se você não assimilar, ela vai passar. E o pensamento não, ele vem agora, daqui a um minuto ele vem de novo e fica martelando ali constantemente dentro da sua mente. Muitas vezes até ele atrapalhando em discernir qual foi a intuição que veio. A intuição geralmente vem e se você não prestar atenção você até esquece, né? Porque é uma energia que ela vem e passa. E quando a gente busca essa transformação, essa cocriação, essa nova realidade, a gente tem que perceber um pouco de cada coisa que acontece com a gente. Qual é o nosso pensamento? Escrever é uma terapia boa. Em 2026, quais são as coisas que eu quero realizar? E durante o meio do ano, não precisa esperar o final do ano. O que esses 6 meses que eu fiz daquela lista, o que eu consegui realizar, ou pelo menos começar, ou eu estou botando energia naquilo ali, num projeto, numa realização, num sonho, numa viagem, algo que eu realmente queira. Qual é a transformação na minha vida que eu quero realmente? Qual é o tipo de energia que eu estou colocando? Então, para mim, manifestar é isso. Primeiro, eu saber o que eu quero, porque muitas vezes a gente está tão perdido, né? Muitas crianças, você pergunta o que elas querem, eu quero ser isso. E daqui a um tempo a gente vê que elas estão seguindo realmente aquele fluxo. E tem pessoas que, quando é criança, realmente não sabe. Muitas vezes porque tem muita informação, muitas vezes porque não tem o amparo dos responsáveis para detectar aquele dom, aquele talento que aquela criança tem e já colocar ele meio que no caminho, né? Se meu filho gosta de cantar e gosta de dançar, ou minha filha gosta de dançar, eu vou tentar colocar ela numa aula de dança, né? E para ela ver o que ela gosta. Ela gosta de dançar o quê? É um clássico? É um balé? Né? É uma coisa mais atual? O filho gosta de dançar, gosta de tocar, né? E já pega um instrumentozinho lá e fica batendo. Vamos ver se ele tem esse dom, se ele tem esse talento. Mas muitas vezes a gente no processo, né, o adulto corre muito o tempo todo. Corre para fazer, corre para colocar a comida, para pagar, para isso, para aquilo, para suas manifestações pessoais, né? Seus relacionamentos, né, profissionais e pessoais e amorosos. O adulto, quando ele cresce, ele fica cheio de coisas para fazer, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba não fazendo nenhuma delas. A gente só faz as obrigações. E o prazer da vida fica lá em segundo plano. E a nossa cocriação também vem disso, né? O que me dá prazer? O que eu estou fazendo da minha vida que me traz prazer? Então eu vou tentar manifestar uma coisa que tem a ver com esse prazer. Eu gosto de conversar com as pessoas, então eu vou fazer um curso de psicanálise ou terapia, né? Ser um terapeuta, ser um psicólogo, né? Um analista, um conselheiro, né? Dentro da comunidade ou como um profissional. A princípio é o que eu quero ser e o que eu posso fazer para chegar até lá. Então a manifestação, a lei da atração não é só uma lei que a gente pensa e fecha os olhos, medita e ela acontece. Toda essa energia ela é feita com a energia da ação. Então a primeira manifestação de criação é o quê? Saber o que eu quero, para onde eu quero ir e como eu vou chegar lá. Né? As pessoas contam suas histórias aí nos vídeos. É lógico que isso é um estímulo para a gente procurar melhorar também, e que se o fulano e a fulana conseguiu, é porque eu não consigo. Sim, consigo. Só que o meu processo não é igual ao dele. Então até isso a gente tem que tomar cuidado para a gente não seguir um roteiro que não é nosso. Né? Porque cada um vem num processo diferente. As minhas dificuldades
para chegar onde eu quero, não é igual à dificuldade daquele que já chegou, né? Pode ter coisas até um pouco parecidas, mas não é a mesma, porque o meu ensinamento foi outro, a minha criação foi outra, né? Meu entendimento é outro, a minha alma é outra, o meu espírito é outro, o meu entendimento espiritual é outro. Então é uma série de coisas que a gente tem em volta e dentro de nós mesmos, que foi colocado lá no início, quando a gente era bebezinho ainda, né? Informações que chegaram, né? Porque a gente ouve dentro da barriguinha da mamãe e quando a gente sai, ainda além da gente ouvir, a gente vê. A gente pode não ter o entendimento naquele período, mas aquilo ali está dentro da gente, né? Aquelas imagens, aquele som. E tem muitos estudos que realmente falam que o bebê entende tudo. Antigamente vocês dizem, pode falar na frente da criança que a criança não entende nada, entende tudo. E daqui a pouco ela está repetindo tudo e ela já está contando a historinha toda lá do colégio, que a tia falou, que o coleguinha falou, né? E que a mamãe falou pro papai, que o papai falou pra mamãe. E ela conta pro coleguinha, daqui a pouco ela conta pra tia, daqui a pouco ela conta pra família, porque ela não tem freio, né? A criança não tem freio, ela não tem discernimento do que ela pode dizer, né? Depois que a gente vira adulto, nós aprendemos, né, a ocultar coisas, a esconder coisas, né, a mentir muitas vezes, a contar a história a nosso favor, né? Então a gente começa a agregar um monte de situações, de regras, né, que a própria sociedade coloca, né? A gente veste vários personagens durante a nossa caminhada de vida, justamente por causa dessas coisas que a gente vai ouvindo lá na nossa infância, né, quando a gente é pequenininho. E aí o que eu manifesto quando eu cresço? Vou manifestar tudo aquilo que eu vivi, que eu ouvi, né, e todo o ensinamento que eu recebi. Então muitas vezes a nossa dificuldade de manifestar, de cocriar, né, de trazer essa lei para a nossa vida, está presa lá no passado, né? A gente quer manifestar prosperidade. Qual é o tipo de prosperidade que eu quero? É financeira? É amorosa? É um bom trabalho? É um pouco mais de folga para eu ter um espaço maior com a minha família, de viajar, de passear, ou de ter uma tarde com as minhas crianças, né? Ou não trabalhar 6 por 1, que agora, graças a Deus, eles estão revendo essa lei aí, porque é surreal. E o que eu faço com essas informações todas, né? Como eu manifesto o que eu quero? Primeiro a gente tem que trabalhar tudo que a gente está lá incutida dentro da gente. O que a gente ouviu mamãe e papai, o responsável, falando? Que eu não consigo, que eu não tenho dinheiro, que eu não posso pagar o que você quer, que a minha vida é muito sacrificada, eu luto muito para ter pra gente comer, né? Tudo é muito difícil, né? Seu pai não me ajuda, sua mãe não contribui. Sua mãe não contribui, sua mãe não poupa, seu pai gasta muito na rua, né? Em muitos casos o pai bebe, o pai fuma e gasta dinheiro com a bebida, com o fumo. Eu não tenho nada contra ninguém, né? Vou deixar bem claro aqui no vídeo que cada um tem seu discernimento e a sua caminhada. Então cada um faz o que acha que é bom para si. Aqui são só exemplos do que afeta a gente, né? Todos nós fomos afetados quando criança por alguma coisa. Mesmo aqueles que estão lá já manifestando, já tendo riqueza, já tendo uma produtividade, eles em algum momento tiveram que trabalhar algo que impedia eles de fazer ou de realizar alguma coisa, né? É lógico, quando você nasce num mundo diferente, onde a sua manifestação já está bem clara, o seu pai ou sua mãe é uma empreendedora,
também já vem de berço, ou ela manifestou, soube manifestar, ou o pai soube manifestar, e começou a estudar, porque o estudo também é uma grande arma nesse processo, né? Uma grande arma, não gosto de falar esse nome de arma, não. Vamos dizer, um grande amparo, né? É quando você começa a se interessar por finanças, você começa a botar o seu tempo, a sua energia naquilo ali e descobrir por que o fulano lá alcançou ter tantos bilhões de dólares, qual foi a caminhada dele, o que ele estudou, qual é o tipo de vida que ele está realizando agora, que veio lá do passado, ele foi sempre assim? Não, provavelmente não. Os grandes gênios que a gente vê por aí, eles tiveram dificuldade muitas vezes em matemática, em português, em física, uma série de coisas, mas ele tinha um dom. Eu sempre vou falar um pouco do dom, do talento. E dentro desse dom, eles colocaram os talentos, né? Foram agregando os talentos. Aí eu tenho um talento manual, eu tenho um talento de ler e gravar aquela leitura dentro de mim, aquilo ali fica. Eu tenho o talento de... eu visualizo alguma coisa e eu manifesto aquilo ali no papel. Simplesmente copio da minha mente, né? Meu talento é música. Eu ouço uma batida de algum som e dali eu transformo numa canção, numa letra, numa composição. São talentos, mas nós temos o dom, né? Aquele que veio como se fosse uma marca, né? Que o Criador botou. Agora seu dom é esse. Você vai manifestar através dos seus talentos. E para cocriar e para a gente trazer a manifestação, exatamente isso. É buscar quem nós somos, né? Qual é o dom? O que me faz feliz? O que me traz satisfação do meu ser? Eu quero fazer uma transição. Eu já trabalhei nisso em várias coisas, estudei isso. Mas o que eu quero na minha vida? Eu quero ser dentista, eu quero ser médico, eu quero ser um bom mecânico de kart, né? Ou quero ser um mecânico de diesel, eu quero ser um bom eletricista. Tudo que a gente faz com a alegria, né, que a gente manifesta a alegria, ela se transforma em prosperidade. E da prosperidade a abundância, né? Que aí você vai ter mais clientes. Talvez você não almeja ser um rico de bilhões de dólares, ou uma rica de bilhões de dólares, ou postar toda hora que você está com um carro novo, ou numa mansão, que se você não tiver um mapa, você até se perde dentro dela, vamos dizer assim, né? De tão grande, tantas coisas que tem dentro dela, que você não usa aquilo tudo, o tempo todo. Ou você coloca pessoas para viver esse espaço com você, ou você vai ter vários espaços vazios, né? Mas é o seu momento, você quer ter aquilo, você manifestou através do seu trabalho, do seu estudo, né, da sua dedicação, e também está tudo certo. Tem pessoas que querem morar numa ilha, né, compram uma ilha e vão viver na ilha, né, isolado de todo mundo. Não tenho nenhuma pretensão em me relacionar com o mundo. E ali ele vai viver a vida que ele escolheu. Então são escolhas, né? Então primeiro a gente pergunta o que eu quero ser. E segundo, como eu faço para ser isso? Como eu manifesto? Né? Então colocar no papel e verificar durante 6 meses o que eu realizei daquilo ali. Eu quero fazer investimentos para que lá no final do ano eu tenha um dinheirinho a mais, né? Dinheiro a mais, porque o dinheiro ele não é pequeno nunca, ele é o que a gente precisa. E quanto mais a gente manifesta a grandeza, não uma grandeza egoísta, mas uma grandeza de expansão, né?
Eu não quero ter a vida que meu pai e que a minha mãe tiveram, meus irmãos. Então eu vou botar energia naquilo ali. Vou pegar o meu dom, meus talentos, e eu vou formatar, né? Sair daquela vida que eu não quero para uma vida que eu quero. Mas a gente tem que entender nessa lei de atração aí, que muita gente fala, e o Hélio Couto, ele bate muito nessa tecla. O que eu não quero e eu ponho força é justamente o que eu manifesto. Por quê? Porque eu estou botando energia. E tudo que a gente põe energia é como se fosse um fermento. Quantas vezes você coloca lá o fermento pro seu bolo? A receita tá 1 colher de chá, 1 colher de sopa, 1 colher de não sei de quê. E aí você fala, se eu botar 1 colher de chá não vai crescer. Mas a receita não tá dizendo que é 1 colher de chá. Não tá falando que é 1 colher de sopa. Que é 1,5 xícaras, não é 1,1 xícara, né? Não é 1,1 xícara. Eu tenho que botar nessa receita um leite morno. Se eu botar um leite muito quente, ele vai dar outro tipo de resultado. Se eu botar um leite frio, ele também vai dar outro tipo de resultado. Então, seguir a receita é o ideal. Então, qual é a receita? O que você não quer não tem que ser manifestado. E se você fala muitas vezes que eu não quero isso, e daqui a pouco, a 5 minutos, você está falando de novo, ou para você ou para o outro, você está manifestando. E pelo que eu entendo, né, dos estudos, né, que eu vejo aí as pessoas falando, quando você fala uma sequência de 3 vezes, você é como se fosse uma tríade, um triângulo. Você fecha esse triângulo nessa energia. Então, se eu digo que não, eu quero ser isso, eu quero fazer isso, eu quero construir isso. E como eu chego lá? Então, eu vou manifestar o que eu quero. Eu vou pensar e vou fazer da minha mente uma energia que fala o tempo todo o que eu quero, né? Eu quero ter um consultório maravilhoso, né? Com uma maca maravilhosa, né? Onde o meu cliente tenha conforto e eu também. E eu não preciso colocar tempo. Meu cliente precisa de 1 hora, 50 minutos, ele precisa de 1 hora e 15. E aí eu tenho o meu próprio consultório, minha própria sala, e eu vou dar esse direito de 1 hora e 15 para ele. Porque naquele momento ele está precisando de 1 hora e 15. E não de 50 minutos, e nem de 40 minutos, nem de 30 minutos. Né? Então eu manifesto essa sala e eu imagino que é a sala com um quadro. Qual é o tipo de quadro que eu quero naquela sala? Qual é o tipo de sofá? Tipo de mesa? Um tipo de computador? Né? A minha sala vai ser rosa, vai ser laranja, vai ser azul, vai ser verde, né? De cura, né? Já às vezes essas energias da croma para dentro da minha sala. Qual é o tipo de cor que eu quero na minha vida? Eu quero uma vida rosa, onde eu tenha muito amor e eu receba muito amor, né? Eu quero a minha vida com a cor do amarelo ouro, de riqueza, de manifestação de dinheiro, de multiplicação financeira, de liberdade financeira, de foco financeiro, de construir coisas, né? Porque o dinheiro é para isso, a gente construir. O que eu estou construindo? O que eu falei para o universo que eu quero? Universo, eu quero dinheiro só para mim. Eu quero curtir a vida, não quero saber de mais nada. E aí é mais difícil você conseguir. Pode ser que até consiga. Mas por quê? Porque o universo, ele é o todo. E o todo ele se manifesta a favor de todo mundo o tempo todo. E quando o ser humano me pensar desse jeito, que tudo que eu faço não é em prol só de mim, né? Se eu faço um bolo e vendo um bolo, eu estou manifestando para mim e para o outro. Eu estou recebendo um ganho financeiro, mas eu estou dando um bolo delicioso, feito com carinho, né? Com ingredientes de primeira, né? Que tem um sabor, que tem um cheiro diferente. Então eu estou fazendo essa troca e o universo fica feliz com isso. Ele coloca mais clientes para você vender esse bolo, daqui a pouco você está com uma carrocinha, daqui a pouco você está com um quiosque, daqui a pouco
você está com uma loja, daqui a pouco você está com uma fábrica fabricando seus bolos com seu nome. E você fortalecendo mais as pessoas com sabor, né? De tomar um café com bolo com sabor de, às vezes, de vó, de mãe. Nossa, quando eu como esse bolo, eu lembro da minha infância, né? Quando eu faço uma roupa com delicadeza e coloco amor naquilo ali, eu estou manifestando, para mim é o ganho financeiro, mas estou dedicando aquela minha energia para o outro. Nossa, fulano, quando botar essa roupa aqui, vai ficar maravilhoso, vai ficar maravilhosa, né? E ela vai ficar feliz. É a troca. Quando a gente pensa só em ganhar para nós, sem manifestar, né? Sem crescer, sem expandir, a gente fica uma vida muito sem sentido também. Então, como a gente manifesta? Primeiro pelo nosso sentimento, pelo que a gente quer e principalmente como a gente vai chegar lá, né? Qual é a fórmula que eu tenho que seguir, né? A receita que eu tenho que seguir. O que eu quero se manifesta. Criar é pensar e se dedicar também, né? Não adianta só você imaginar e não se dedicar, e não botar energia, não botar ação, né? E os empecilhos vão existir, porque não é fácil. Nada é fácil. A gente está numa matrix e tudo a gente tem que botar energia e ação o tempo todo. Às vezes no início aquele negócio parece que vai, mas não vai. E aí a gente tem que descobrir naquela receita o que ficou faltando. Ai, ficou faltando aquela pitadinha de sal, né? Por isso que não saiu daquele jeito que deveria sair. E aí da próxima vez eu vou prestar atenção se eu botei aquela pitadinha de sal. Se eu bati aquele tempo, bata os ovos, a clara em neve. Esse bem, botei todos os ovos juntos, bati tudo, botei lá todos os ingredientes e pá, botei no forno. Não vai sair igual aquela figura lá que você viu na internet, ou numa revista, ou no livro. Né? Vai ficar, nossa, ficou diferente. Por quê? Porque tudo tem um contexto, né? Tudo tem o início, o meio e o fim. Se eu pego o início e misturo tudo para que o fim seja mais rápido também, pode ser que não aconteça, ou aconteça de um jeito que eu não quero. Então a paciência e a perseverança é um fator também que a gente precisa construir dentro da gente. A gente quer tudo, a gente quer sair de uma situação que a gente não quer, né, que já está no limite e quero logo chegar lá no pedestal. Não, a gente tem todo um processo, né? Primeiro a gente vai ter que colocar energia naquilo ali e vai adaptar aquela situação na nossa realidade, né? Quanto de dinheiro eu posso colocar nesse empreendimento que eu quero? Como eu posso fazer essa transição, que é uma transição suave? Eu estou lá naquele trabalho que eu não quero mais, mas eu estou investindo, eu estou lá, fui estudar investimento, eu coloquei meu dinheirinho lá, para eu poder ter uma segurança, porque quando eu sair dela eu quero ter aquele meu dinheirinho já ali trabalhando para mim, eu recebendo aquele tanto, né? Para eu ficar tranquilo, poder pagar minhas contas, não ficar na afobação, né? E ir construindo o que eu quero construir sem pressa, né? Principalmente o empreendimento, quando você faz, você tem que ver custo, você tem que ver o material, dependendo do que você vai fazer, tem que ver a localização, vai ser online, vai ser físico, quais são os impostos, quais são as leis dentro daquilo. Então, manifestar não é só... Eu vejo muito pensando, eu passei por isso, tal. Tá, ela passou isso tudo, ele passou por isso tudo, mas o que ele fez? Foi estudar. Foi entender o movimento do universo, para que ele conseguisse chegar, porque às vezes as pessoas falam de um jeito que parece que é fácil. Eu mudei minha mente, não é assim. Primeiro a gente tem que mudar por dentro. E aí eu vou falar sempre na respiração. Respirar 3 vezes para que a sua mente fique leve. E aí você entender. Peraí, eu ouvi a vida inteira a minha mãe falando que eu não tinha dinheiro, que meu pai não dava dinheiro, que meu pai não ajudava,
né? Que meu pai pegou todos os sapatos dela e jogou fora. Você não é mais a princesa do sapato alto. Você agora é a gata borralheira dos meus sonhos, né? Então você vai vestir o que eu quero, você vai botar o sapatinho lá baixinho, o chinelinho, e agora você vai cuidar da casa, de mim e dos meus filhos. Né? Isso foi uma história que eu tô contando que eu vivi. A minha mãe tinha muita mágoa porque ela trabalhava e ela comprava os sapatos, as roupas dela, né? E era numa época de rock, né? De ganhar prêmios. E ela, quando foi viver com meu pai, um belo dia ela chegou e ele tinha pego o sapato dela e tinha jogado fora, porque ela estava grávida, né? Eu acho que foi na fase do meu irmão. E ela ficou com aquela mágoa. E aí também a gente fica, nossa, por que com a pessoa se acha no direito, né? Então quando a gente quer cocriar, quer construir, quer modificar, quer fazer coisas, a gente vai ter alguém que vai querer pegar os nossos sapatos. E aí o sapato é uma figura que eu estou colocando, pode ser qualquer coisa. A pessoa pode dizer, você não vai conseguir, para com esse negócio. Você não está vendo que isso aí não é para você. Você está manifestando o quê? Você não sabe nem fazer isso. Você fica ouvindo essas coisas aí na internet e isso aí não vai dar em nada. Isso aí é história para vender curso, para vender livro. Muitas vezes você vai escutar pessoas falando isso. Então, para mim, a primeira regra da manifestação é não contar nada para ninguém. As pessoas acham que é crendice, mas não é. Você não sabe o que passa dentro do outro, dentro do coração, da mente, do sentimento do outro. Você pode ter o seu melhor amigo, você pode ter um relacionamento bom com a sua família, mas você não sabe o que está passando dentro dele naquele momento. Naquele momento ele pode estar cheio de amargura, cheio de mágoa, infeliz com a situação que ele está vivendo. Ele fala, poxa, por que ele está com esse pensamento de melhorar e eu não? Por que ele vai conseguir ou não? Né? Porque tem as traições, né, de amizade e de outras coisas aí. Porque a pessoa fala, poxa, por que aquela mulher tem aquele homem maravilhoso, faz tudo pra ela? E por que eu não encontro um homem maravilhoso que faz tudo pra mim? E o homem também tem isso. Às vezes o outro conta tanta história da família. Eu chego em casa, minha mulher já fez uma comida maravilhosa, fez isso, fez aquilo. E o outro começa, nossa, mas por que ele tem tudo isso? E eu não tenho. Porque a sua energia é uma e a energia do outro é outra. Mas quando a pessoa está na mágoa, está no ressentimento, está nas percas, né, não realiza o que ela quer, não encontra o amor da vida que ela quer, sempre encontra pessoas difíceis, complicadas, que você tem que lutar muito com aquela relação e muitas vezes sempre termina em traição, em percas. Você não sabe a vida do outro. Você não sabe nem a vida dos seus pais, né, da sua família. Você não sabe o que eles passaram. Você sabe o que eles contam para você. E uma das histórias que a minha mãe contou uma vez, e agora veio na minha mente, foi a questão do sapato. Quer dizer, ela trabalhou, ela comprou com o dinheiro dela, né? Ela tinha os vestidos, as roupas dela, que foi com o dinheiro dela, não foi com o dinheiro dele. E ele, por orgulho, ou por inveja, ou por ciúme, ou por querer escravizar ela numa mulher que ele idealizou lá no passado, sendo a mãe dele, a tia, a avó, sei lá quem criou ele. Não, agora você vai ser igual a fulana, porque fulana, depois que teve filho, não andava mais de salto. No outro dia teve um vídeo lá, e eu até coloquei essa questão dentro um dos vídeos que eu falei sobre isso. O rapaz está com o bebê no colo e a mulher vem toda bonita e formosa no corredor, de salto, de óculos, de tudo, de bolsa, toda linda, maquiada. E ele simplesmente joga a criança no colo dela e ele ainda coloca a frase,
ela não se conscientizou que ela agora é mãe. Mas porque ela é mãe, ela não pode estar bonita, não pode fazer uma massagem, não pode, né, ter um corpo bonito, não pode fazer ginástica, não pode isso, não pode aquilo, né? E às vezes as pessoas têm um conceito. E aí, o que ele manifesta, né? Quando tem esse pensamento. Então, nosso pensamento, com quem a gente fala, o que a gente fala, é importante. Quando você tem um sonho ou um desejo, primeiro coloque em prática. Coloque no papel e vê quais são as condições que você quer e pode manifestar. Como você pode chegar nesse patamar. E quando você tiver todo o processo, todo o seu alicerce pronto, e você tiver alguém de confiança que você possa declarar, sim. Se não, deixa a internet declarar o que você se tornou. Outro dia eu fui fazer isso e ficou justamente a marca do eu puxando, falei, que eu tenho muita sai muita lágrima dos meus olhos quando eu falo, tipo, por causa da luz. Eu tenho que tomar cuidado agora, manifestar que isso não aconteça, não fica lá no vídeo, no título do vídeo. Então é isso, gente. Manifestar é uma coisa maravilhosa, não é uma coisa fácil, né? E quando a gente quer fazer alguma coisa, primeiro a gente faz e depois a gente comunica. Se a gente achar que tem que comunicar, também, se não, deixa o próprio universo, vai manifestar através de internet, através dos seus programas aí que você vai colocar, seus vídeos, né, seus anúncios. E quem tem que saber vai saber, quem não tiver que saber, tudo bem também. Tá? Se você não tem ninguém que possa lhe ajudar no processo, então não manifeste a sua vontade para os outros, porque você não sabe. É uma frase que eu ouvi, eu carrego isso comigo desde pequena que eu escuto isso. O coração do outro é um deserto que só ele anda. Você não sabe o que está lá dentro. Tá bom? E procure sim manifestar o que você quer positivamente. Esqueça o que você não quer. E coloque foco e energia no que você realmente quer. Coloque no papel, faça uma planilha, faça um desenho, faça um mapa, não importa. Mas manifeste escrita e verbalmente o que você quer todas as manhãs. Imagine você lá naquela situação, no seu escritório, sua sala de terapia, sua viagem, seu carro. E esqueça o que você não quer. Eu peço que vocês coloquem aí um ok, aí um joinha, se for a vontade de vocês. Também se não for, tá tudo bem. Vai chegar quem tem que chegar e vai se manifestar do jeito que tem que se manifestar esse vídeo. Eu acho importante, né, a gente dar um pouco de suporte para pessoas, somente coisas que a gente passou, né? As histórias que nós vivemos, em algum momento pode ajudar outros. E agradeço a todos que estão vendo, um forte abraço. E vamos, né, o comecinho de 2026 ainda. Toda mensagem, informação é atemporal, vai chegar no momento que você precisa. E espero lhe ajudar nesse momento. Gratidão. Meu nome é Jaqueline, terapeuta holística e outras coisitas mais. Excelente dia para todos nós, né? Excelente manhã, né? Que esse seja um dia repleto de muita luz, de muito amor. Até a próxima.